Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, está começando a edição 551 do Café com Velocidade, o seu podcast sobre esporte motor que não para nunca. E cá estamos nós, eu, Thiago Raposo e Diogo Gomes, para falarmos como foi o Rally Dakar edição 2018, 40ª edição. Nós fizemos um preview antes do Dakar começar. Nós fizemos um programa no meio do Dakar, depois do dia de folga. E cá estamos nós agora, depois que a competição acabou, para falar para vocês tudo o que aconteceu, para falar um pouquinho sobre as nossas bolas fora, lá nas nossas previsões, o que se confirmou e o que não se confirmou. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu quero apresentar ele, Diogo Gomes, e perguntar para você, Diogo, de maneira geral, ficou satisfeito? Seja bem-vindo. Grande Thiago Raposo, Fiquei sim satisfeito. Acho que foi um rally que no início teve alguns problemas e como foi se desenrolando com alguns problemas nas categorias, mas a imprevisibilidade do Dakar, que vinha meio que sendo inexistente nas temporadas anteriores, nas edições anteriores, é a expressão correta, voltou, e a gente teve ali um rally com muitas mudanças, até o penúltimo dia, muita coisa mudando, então eu gostei bastante da edição e foi legal que nós conseguimos fazer essas edições, nessa cobertura especial esse ano. Exatamente, Diogo Gomes. Antes da gente começar, só aquele recadinho padrão, nos nossos apoiadores. Nós temos um grupo de apoio, apoia.se/Café com Velocidade. Você entra lá, conhece o nosso programa de apoio, que nada mais é do que uma forma dos nossos ouvintes ajudar a manter isso aqui vivo, essa estrutura em pé e funcionando, que é o podcast Café com Velocidade, que existe há mais de 10 anos. Então, existe uma quantidade gigantesca de áudios arquivados, a questão do site, de URL, hospedagem. Então, os custos nesses 10 anos começaram a crescer, nós criamos esse programa de apoio para nossa felicidade, foi abraçado aí por muita gente, temos muitos apoiadores e em contrapartida o que nós fazemos? Criamos um grupo de WhatsApp para esses apoiadores, tentamos lá colocar algumas coisas interessantes, discutir, o debate lá acaba fluindo um pouco mais legal. Eu e o Diogo Gomes, por exemplo, estávamos fazendo vídeos diários sobre o Dakar, coloquei alguns making-offs lá do WhatsApp, então a gente tenta sempre estar colocando alguma coisa extra ou participando de um debate, de uma discussão, uma forma nossa de agradecer e retribuir o apoio que nos dão. Se você ainda não é um apoiador, não deixe de se tornar, entre lá, apoia.se/Café com Velocidade. E lembrando, o mais importante, é com qualquer quantia mensal, não tem, eu não vou virar apoiador porque eu vou ter que colocar R$100 por mês. Não, você define, eu tenho só R$5 para ajudar esses caras. Pode ser só para você, para a gente é muito valioso, porque os seus R$5 com R$5 de mais 2, 3, 4, 5 pessoas acaba, nos ajudando bastante. Então não deixe de nos ajudar. Não é porque a tua quantia, de repente, você acha que é pouca, que não vai servir, você está enganado. Vai servir sim. Então entra lá, apoia.se/Café com Velocidade. Com isso a gente passa a vinheta e a gente começa a falar sobre o Rally Dakar. E depois do fim da 40ª edição do Rally Dakar, cá está Thiago Raposo e Diogo Gomes para falarmos um pouco de como foi tudo. Quem foram os favoritos que se deram bem, quem foram os favoritos que ficaram pelo caminho, quem foram os azarões que apareceram do nada, as zebras e tudo mais. Diogo Gomes, vamos começar falando das motos. As motos, a expectativa que nós tínhamos lá no começo era KTM,
um pouco à frente, mas a Honda muito perto, quase que praticamente empatado, por assim dizer. Yamaha e Husqvarna correndo por fora. Se conseguir uma coisa ou outra, uma vitória aqui, uma vitória ali, é para levantar a mão para o céu. Né? A KTM vinha, né, com Sam Sunderland e Top Price como os principais nomes, e o Matthias Walkner meio que correndo por fora. A Honda que vinha com o Juan Barreta Borst como aí o principal nome nessa disputa, né? Mas tinha outros nomes também da Honda chamando a atenção. O Adrian Van Beveren, piloto da Yamaha, o Pablo Quintanilha, o piloto da Husqvarna. Mas Diogo Gomes, a KTM custou aparecer. E é muita maldade minha dizer que só apareceu por causa de uma zebra que caiu na mão da KTM, foi isso? Olha, eu acho que a KTM teve grandes méritos de estar na hora certa, no lugar certo, né? E aí acabou com a qualidade e consistência quase que irritante, eu diria, do Matthias Walkner, conseguindo ali uma vitória, né? E mantendo o stint enorme de vitórias, se não me engano já são 17 vitórias seguidas na classe, né? Então, um pouco de tudo. Teve a qualidade, porque se você olhar no top 5, você vai ver 4 Yamahas, 4 KTMs, sendo 3 delas de fábrica, né? O Matthias Walkner, o Toby Price e o Antoine Mel. Então, a KTM esteve bem, como sempre esteve, né? O recorde da classe, como eu citei, é impressionante, mas dessa vez realmente torceram ali para ter algum problema um pouco mais à frente, em determinada parte do rally, e conseguiram, né? Conseguiram que sobrasse para alguns de seus pilotos, nesse caso, o Matthias Walkner, que soube controlar bem, fez um Dakar muito limpo, o Matthias Walkner, impressionante como estava sempre entre os 3, 4 primeiros, sem erros, sem sustos. O Barreda Bot acabou abandonando, só para citar um exemplo, mas enquanto não abandonou, ele andou muito bem, só que correndo uma série de riscos, tomando vários sustos e quase quebrou tornozelo e, todos os pilotos foram tomando sustos e o Matthias Walkner era um cara sempre regular, sempre fugindo dos problemas. E em um determinado momento, uniu-se ali qualidade mais sorte e ele acabou sabendo administrar para ficar com a vitória. Mas eu digo que foi um conjunto, mas dessa vez foi uma vitória um pouco diferente daquele estilo que a gente viu da KTM nos últimos anos, né? Que é um piloto abrir na frente, largar na frente, abrir e já disparar. Pois é, algo que a gente realmente não esperava. A gente viu, né, alguns pilotos não os favoritos das marcas aparecendo bem. Na KTM, o Antunes e o Mel, por exemplo, apareceu às vezes bem mais do que o Top Price, o Sam Sunderland. O Sam Sunderland que até teve um abandono prematuro, né, no Dakar, deixando aí. Nós tivemos o Kevin Benavides aparecendo às vezes bem mais do que o Juan Barreta Bosch na Honda. Então, o próprio Matthias Walkner, que nem era, né, o grande cotado da estava na frente, antes de tudo cair no colo dele, né, para não parecer que foi só a zebra que fez o Walkner. Não, antes disso acontecer, ele estava na frente do Top Price, ele estava na frente do Antoine Mel, então, do Sam Sunderland, antes do Sunderland abandonar. Então, assim, a gente viu também essa coisa de o piloto favorito não fazer muito jus, né? Principalmente, e dando aí destaque ao Benavides, né? Porque só a segunda participação dele no Dakar, a primeira participação com a moto de fábrica, né? E ele já conseguiu se equiparar ali ao Barreda como líder da Honda, né? Porque conseguiu ser tão rápido quanto, porém o Barreda naquele estilo que nós conhecemos dele com certa irregularidade, e o Benavides foi constante, acabou terminando o rally na segunda colocação, mas chegou a liderar na geral em alguns momentos. Então foram dois pilotos ali fortes por estarem em equipes dominantes, né, equipes que brigam no topo, ou seja, o Matthias Walkner de KTM e o Kevin Benavides de Honda, mas que naquele início, no preview, e não só a gente, mas na mídia em geral, não eram exatamente os caras que se apontaria para ser primeiro e segundo colocado, né, para liderar as respectivas marcas, e foi o que eles fizeram. Então,
É uma mudança, o Alckmin é um piloto bem mais jovem, já tem algumas participações, mas é um piloto bem mais jovem que os outros. O Benavides, como eu já acabei de citar, esse sim é bem jovem mesmo, então é meio que uma nova leva surgindo. É interessante isso, como vai rotacionando esse grupo na frente, né? Até porque o Toby Price já não é um garoto, já tem seus 30 e tanto, o Barreda, tão citado, já tem 34, se não me engano, então vai girando esse pessoal aí, mas o Rally como um todo nessa classe trouxe boas novidades, eu diria, tanto na forma de brigar entre os pilotos, como nós falamos nos programas que fizemos no YouTube, em determinado momento o top 10 dividido por, sei lá, 8 minutos, 9 minutos, que é algo realmente impressionante, considerando o tamanho do Rally, né, o tamanho do percurso que eles têm que fazer todos os dias, e isso foi se aproximando até um momento ali de colisão, vamos colocar dessa maneira, né, onde tudo se separou, mas nós continuamos ver esses nomes fortes à frente. Dia 16 de janeiro, terça-feira, 10ª especial, Diogo Gomes. Esse foi o dia D das motos. Eu acho até que foi um pouco mais pra frente, porque... Não, esse foi o dia que aconteceu toda aquela confusão, né? Os ponteiros... Não, eu acho que um dia mais pra frente, não. Não, na 10ª especial, não foi na 12ª especial? Não, eu estou aqui confirmando. Na 10ª, o Alckmin já aparece como líder no geral. Ah, legal. Eu tinha a impressão que era lá pra 12ª, que era mais pra frente ainda. Mas então, essa especial é quando tudo colide, né? O famoso crash. Tudo complicou, porque você tinha, bem resumido, para não complicar muito, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocados. O primeiro colocado era teve o Adrian problemas. Van Beveren. Isso, teve problemas. Que bateu a 3 km do 3 km do fim do especial, impressionante, né, cara? E ele abriu uma grande vantagem. E os outros pilotos foram tendo problemas. E o resultado é que o Matthias Walkner, que entrou no dia como quarto colocado geral, saiu líder e não só líder, mas saiu líder com 30 minutos de vantagem, acho que até mais que isso, para o segundo colocado, né? Isso numa classe que até então, como eu acabei de citar, nós estávamos vendo 10 minutos separando 8 competidores, 10 competidores até. Então, assim, foi quando tudo realmente mudou de fato. E aí, daí pra frente, o Alckmin usou mais uma vez citando, inconstância quase irritante dele para seguir ali perfeitinho, não cometer erros e assim garantiu a vitória lá, até com 16 minutos de vantagem à frente do piloto da Honda, o Kevin Benavides. Um breve resumo, então, né, desse dia. O dia anterior, o que nós tínhamos, então, né? Só as posições aqui, bem para ficar claro. O Adrian Van Beveren, que era o piloto da Yamaha, o francês, ele era o primeiro colocado. Ele vinha nadando de braçada, porque os principais rivais dele teve problema no 10º dia, então ele ia ficar... Ele tinha uma liderança de 22 segundos apenas para o Kevin Benavides, estava tudo muito apertado, mas o Kevin Benavides foi um dos que se perdeu então na navegação, ia ficar muito bem para o Van Beveren, mas a 3 km do fim ele sofre um grave acidente e é obrigado a abandonar. O segundo colocado, que era o Kevin Benavides, o quarto colocado, que era o Toby Price, e o quinto colocado, que era o Juan da Barreta Bort, esses se perderam na navegação. O Benavides, que estava meio que puxando ali, né, por ser o segundo, errou, e quem vinha atrás acabou indo na onda, foi junto e errou junto, e depois de 10 km só que eles foram perceber o erro, tiveram que retornar ao ponto onde se perderam e reiniciar a navegação, então foi um prejuízo aí gigantesco. E aí o Matthias Walkner, que estava ali na terceira colocação e tal, fazendo aquele rally meia boca, né, Diogo? Nem brigando por vitórias, mas também sempre ali entre o top 5, meia boca, modo de falar, né? Um ótimo rally é isso. E foi lá e abocanhou a liderança e, consequentemente, a vitória, porque depois também que ele assumiu essa liderança, ele só veio administrando também, não teve uma agressividade aí do Matthias Walkner. Algum outro destaque, Diogo, que você quer pontuar nas motos antes da gente shiftar de categoria? Shiftar é uma expressão que não ficou legal, mas eu acho que o Fares, né, que é um espanhol que anda com a KTM privada, ano passado já tinha andado muito bem, foi terceiro colocado, fechou o pódio das KTMs, também baseando muito ali em cima dos problemas dos outros, né, tem um equipamento inferior, é um piloto já bem experiente e até recebe o badge ali da Car Legend. A gente está usando muito termo em inglês hoje. O Fábio Cansa ficar um pouco bravo com a gente. Esse ano ele conseguiu fechar o top 5, né?
É verdade. Esse ano ele conseguiu fechar o top 5, terminou na 5ª colocação. Tava bem mais atrás, conseguiu dar um pulo por conta desses problemas aí, como você citou, do estágio do dia 10, né, do 10º estágio. Ele conseguiu dar um grande pulo aí e estabeleceu ali no top 5, levou dessa maneira até o final. Mas é um piloto que eu sempre observo bastante e que mais uma vez, não fez nada de super destaque, mas foi capitalizando em cima dos problemas dos outros e conseguiu fechar um rally interessante. Mas principalmente falar das Yamahas, né? A gente até citou rapidamente a questão do Van Beveren liderando o rally durante uma boa parte do tempo, mas a maneira como a Yamaha veio esse ano me surpreendeu. Eu citei bastante isso nos programas que nós fizemos em vídeo, né? Porque foi sempre muito KTM, Honda, KTM, Honda. Esse ano a Yamaha chegou forte, já tinha andado bem ano passado com o Van Beveren, mas esse ano veio mais forte ainda. Aproveitou dessa igualdade na frente para liderar alguns dias, inclusive na geral, com o próprio Van Beveren. O Javier de Soutrec, que eu até tinha citado que era um piloto para observar no programa preview, andou muito bem também. Andou constantemente no top 5 na geral, muito próximo do pessoal da frente. Então, assim, a Yamaha veio muito bem. Chegou a liderar durante um bom tempo, mas eu acho que por situações bem específicas, ainda não é o mesmo nível de KTM e de Honda, mas aquele grupo ali da frente, eu acho que ele começa a ganhar um novo competidor, sabe? Começa a ganhar um novo fator, o fator Yamaha. E aí, se isso se manter para o ano que vem, a gente já começar o rally com a expectativa de ter 3 montadoras brigando na frente, e 3 montadoras grandes e com grande aporte de fábrica, né, no rally. Aí vai ser incrível. Passando das motos para os quadriciclos. Aliás, antes da gente passar das motos para os quadriciclos, deixa eu dar pelo menos o top 5 aqui final das motos, já que a gente falou, o Louco Matias foi o grande campeão, mas o resultado final ficou da seguinte forma, né? Matias Walkner, piloto da KTM, vencendo, ele que eu acho que é austríaco, se não me engano, venceu, seguido do argentino Kevin Benavides da Honda, que terminou 16 minutos e 53 segundos atrás. O Top Price da KTM foi o 3º colocado, o Antônio Mel da KTM o 4º colocado e o Fares Gel também da KTM, 5º colocado. Então 4 KTM entre os 5 colocados, mostrando realmente que é uma moto aí, dá trabalho e tem toda uma tradição. Sem dúvidas. Não, só adicionando rapidamente sobre o Walkner novamente, você falou que ele é austríaco, realmente ele é austríaco, é estranho, né, ver um austríaco andando tão à frente assim, a gente não está acostumado, e ele é só o 2º vencedor austríaco na geral, né, tem um piloto, agora me fugiu o nome dele, eu vou procurar esse nome quando a gente for falar lá dos caminhões, um piloto austríaco, um grupo austríaco que venceu entre os caminhões há vários anos atrás, mas assim, era o único grande destaque, sabe, e aí a Áustria nunca teve muito presente. E aí agora o Matias Walkner traz a bandeira da Áustria, reapresenta a bandeira da Áustria forte pro Dakar. Passando das motos para os quadriciclos, Diogo Gomes, essa foi uma categoria de um nome só. Ignacio Casale, né? Sobrou partir para o bicampeonato esse ano. É incrível como ele já começou muito bem. Eu sempre cito isso porque para Dakar é um começo realmente impressionante, né? Dos quatro primeiros estágios, ele ganhou 3 e foi 2º colocado no 4º, né? É bem para marcar uma presença de, olha, eu tô aqui, eu vim para ganhar mesmo. Daí em diante ele vem meio que controlando o ritmo, perdendo para os adversários, é verdade, mas pouquíssimo, até abrindo na geral em algumas ocasiões, até que teve o grande momento de definição mesmo, né, que é quando o nosso querido Sergei Karyakin, o russo que foi campeão da edição 2017 do Dakar, acaba caindo, se machucando, tem que abandonar. O Casale se viu com mais de 1 hora de vantagem para qualquer competidor mais próximo, e daí em diante ele não ganhou mais nenhum especial, ele foi só realmente controlando. O lado bom é que surgiram outros nomes, né, que a gente pode até falar mais para frente nessa segunda parte, mas realmente foi um domínio incrível. Eu tô parando para pensar agora, enquanto eu falo, eu acho não, de fato ele liderou todos os dias, né? Porque ele começou vencendo os 3 primeiros dias, pouco depois disso o Karyakin abandona, então de fato ele liderou na geral todos os dias, ao final de cada um dos 14 dias ele sempre esteve na liderança geral. É um domínio realmente impressionante. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele tinha alguns rivais aí interessantes,
Talvez o principal deles, o Sergei Karyakin, que havia sido campeão o ano passado. Mas também foi um título meio daquele jeito, né? Muitos pilotos abandonaram e tudo mais. Tinha o Rafał Sonic, eu vou confessar pra você que não sei mais se vale a pena colocar o Sonic. Não vale. Porque... Mas é porque é um campeão, né? Então a gente respeita. Tem tanto tempo que ele não faz mais nada. Foi campeão lá, 3, 4 anos atrás, mas não faz mais nada depois disso, não fez mais nada. Então. Mas tá, o Sonic era um dos nomes. O Pablo Coppetti, o argentino, que queira ou não queira também é o que sempre aparece. O brasileiro Marcelo Medeiros, mas esse aí teve um azar tremendo, né? Tomou 2 horas de punição já no primeiro dia. Então, 2 horas no primeiro dia é para desanimar. Até fez um rally interessante. A hora que a gente passar o resultado final, vocês vão ver. Mas se descontar essas 2 horas, ele estaria longe ainda do Casale. Então, não dá pra gente pôr na conta dessas 2 horas o resultado final dele. Talvez um pouco, porque aí a posição de largada e tal já não era tão agradável e tudo mais, mas não teve mesmo pro Casale. Aí esses rivais foram ficando pelo caminho. O Karyakin ficou pelo caminho, o Sonic ficou pelo caminho, o Coppetti ficou pelo caminho, o Medeiros tinha essa punição. Apareceram 2 argentinos, né, para brigar com ele. O Nicolas Cavigliasso, que era um desses argentinos, o outro era o Jeremias Gonzalez Ferioli, mas esses 2 argentinos eram nomes de certa forma desconhecidos, que acabaram tendo um destaque por causa dos abandonos que nós citamos aqui e a punição do Medeiros, mas em nenhum momento ameaçaram ou fizeram frente ao Casale. Então, Diogo Gomes, foi realmente um rally de um piloto só. Não, sem dúvidas, e até outros pilotos, como o próprio Axel Duttry, que tinha andado muito bem no ano passado, sofreu bastante esse ano, além de uma punição de 1 hora e 10 minutos. Então, realmente, assim, os principais adversários foram caindo. Claro que o Ignacio Casale não tem nada a ver com isso, né? Ele fez o rally rápido quando precisou ser rápido e limpo e constante quando precisou também. Então, os adversários foram tendo problemas, foram caindo cada um para um lado e ele foi se mantendo ali constante. O lado interessante disso é que abriu um espaço para esses 2 argentinos que você citou, né? O Cavigliasso e o Gonzalez Ferioli. O Cavigliasso, inclusive, é um estreante, né? Primeiro Dakar dele, ele já foi segundo colocado na geral, tá certo que 1 hora e 38 atrás do Casale, mas esses 2 argentinos, na última perna do Dakar, o final da parte da Bolívia e principalmente toda a parte da Argentina, eles andaram muito bem e trocaram vitórias de estágio, né? Um dia era um dia era outro, um dia era um dia era outro. Eles ficaram ali trocando e o Casale já não tinha mais o que perder, foi só controlando para levar pro final, né? Mas como você falou sobre o Medeiros, a prova de que a classe ela foi caindo aos pedaços, ou seja, os principais pilotos foram caindo, abandonando pelo meio do caminho, ou tendo diversos problemas, como o Duttry que eu citei, não chegou a abandonar de fato, mas ele teve muitos problemas, terminou lá no final do top 10, é que o Marcelo Medeiros, mesmo com 2 horas de punição, terminou na 4ª colocação, né? Então, sem querer desmerecer o trabalho dele, que ele conseguiu se recuperar muito bem. Mas 2 horas de punição já no primeiro dia é algo muito forte. Mesmo assim, ele conseguiu fechar na 4ª colocação. Então, é uma prova de que a classe foi se desfazendo ao redor do rally, infelizmente. Repetindo mais uma vez, o Ignacio Casale não tem nada a ver com isso. Foi rápido, foi consistente e conseguiu aí a segunda vitória geral dele na classe. Vamos passar então o resultado final nos quadriciclos, né? Essa espetacular vitória do Casale sobrando sobre os rivais, colocou 1 hora 38 minutos e 52 segundos em cima do Cavigliasso, o argentino. O Gonzalez Ferioli, o outro argentino, ficou 2 horas 8 minutos e 14 segundos atrás. E o brasileiro Marcelo Medeiros, que eu falei, né, que ainda conseguiu salvar um top 5 aí, 4ª colocação, mas terminou 4 horas e 30 minutos atrás do Casale. E fechando aí os 5 primeiros colocados, ficou o peruano Alexis Hernandes, que chegou a vencer especial e tudo mais. 4 horas 38 minutos e 53 segundos atrás. Então aí várias punições. O Medeiros teve até uma punição, estou vendo aqui,
O total de punição do Medeiros foram 2 horas e 1 minuto. Então, além dessas 2 horas do primeiro dia, ele ainda conseguiu achar 1 minuto de punição em algum outro dia. Pelo menos não caiu, né, dessa vez, jogo. Vamos falar também que é um ponto positivo, né? Porque ele vinha de 2 anos com 2 quedas. Não, e o principal, eu lembro que no final lá dos programas em vídeo nós ficamos debatendo se era melhor ele, já que estava numa posição em que os principais adversários caíram, era melhor ele tentar puxar para conseguir uma posição mais à frente, tentar acelerar para conseguir uma posição mais à frente, ou era melhor controlar, tentar aprender aí e enfim, conseguir terminar o rally, né? Já que ele tem um histórico de boas participações, apresentando boa velocidade, mas muito curtas, caindo, abandonando. Ano passado, 2017, foi uma grande prova disso. É quando ele chegou a liderar na geral, inclusive, né? Até cair feio, inclusive, se machucar sério e ter que abandonar. E ele acabou acelerando, porque ele conseguiu fechar os últimos dias em boas posições, na parte diária, né, nas posições dia a dia. Conseguiu até ser segundo colocado, acho que em 2 dias seguidos, inclusive. E mesmo assim conseguiu se segurar, né? Conseguiu levar até o final do rally. Completou os 14 estágios. Esse ano até uma distância maior que a dos anos anteriores. Então, eu tenho certeza que foi uma experiência muito válida para ele conseguir finalmente completar o rally como um todo, sabe? Acho que para os próximos anos isso vai ajudar ele bastante. Vamos passar agora, então, para os carros, Diogo Gomes. No primeiro programa nós fizemos o preview, nós falamos o seguinte: Peugeot contra a Rapa. Peugeot vinha com Stefan Peter Hansen, né, um multicampeão, campeão das motos e campeão dos carros, vários e vários títulos, inclusive era o atual campeão, porque já acabou mais uma edição. Sebastian Loeb, que vem numa crescente, né, vinha numa crescente, no ano passado disputou palmo a palmo contra o Peter Hansen e perdeu realmente aí na experiência, né, talvez, e sobra o Carlos Sainz, que também é um piloto muito experiente, são vários Dakar na luta de WRC, mas também vinha numa onda de azar nos últimos anos, só quebra, abandono, quebra, batida, abandono. E nós tínhamos também o Cyril Depré, que era um piloto multicampeão das motos, mas que há 3 anos atrás resolveu mudar das motos para os carros, que vem num processo também, a gente pode elogiar, Diogo, não sei se você concorda, crescente de evolução. O Depré chegou a liderar, chegou a vencer especial esse ano. Contra Toyota, que tinha aí 2 nomes, Nasser Al-Attiyah e o Gilles de Villiers, e a Mini, que eu cito Nani Roma, e talvez o Mick fosse os pilotos aí da Mini para representá-la. E o que a gente viu, Diogo Gomes, foi exatamente o que a gente previu. A Peugeot sobrando, a Toyota e a Mini se sacrificando para tentar alguma coisa, algumas vitórias, mas não chegaram nem perto. E uma pena que os Peugeots foram ficando pelo caminho. No final, Carlos Sainz foi o que teve menos problema e venceu. Mas não foi aquela briga, aquela disputa que nós vimos no ano passado e que talvez tínhamos a esperança de ver esse ano. Eu tinha total esperança de ver esse ano, e não só entre 2 pilotos, mas até entre 3 ou 4 ali. Isso sempre explicando que esses 3 ou 4 que eu cito são todos da Peugeot, né? A Toyota tem até um bom equipamento, eu diria, mas que para brigar com os Peugeots realmente não dá. O grupo de pilotos é bom, principalmente esses 2 que você citou, Al-Attiyah e De Villiers. O Al-Attiyah chegou a ganhar 3 estágios, inclusive, no total. É um número bom, mas que para brigar com os Peugeots não dá. Então, a gente já sabia antes, e durante o rally tivemos a prova de fato que os Peugeots ainda estavam bem à frente, né? Então, ficaria entre eles. O Desprez começa o rally vencendo, depois o Loeb meio que assume essa posição, o Peter Hansel vem, coloca a cara, começa a vencer especiais e pega a liderança geral do rally. O Sainz é o último dos Peugeots que aparece com destaque, mas quando aparece bem e já se mantém forte ali na frente. Então, o conjunto de pilotos foi muito sólido, né? Diferente do que a gente viu nos últimos anos, em que, como você citou, o Sainz teve sérios problemas, sérios abandonos. O Sainz vinha de 5 abandonos seguidos. Está certo que nem todos por culpa dele, alguns por problemas mecânicos, mas eram 5 abandonos seguidos. E a gente pode dizer que ele ganhou esse rally basicamente em cima de consistência, né? Em cima de ficar longe de problemas mecânicos, e
como não aconteceu no caso com o Peter Hansel, né? Porque o Peter Hansel teve 2 dias seguidos de problemas mecânicos e abandonos por erros, como foi o caso do Leb, né? Que muitas pessoas comunicaram sobre, acharam que foi sobre algum problema mecânico, mas não, foi erro de fato. Ele caiu no Anduna e não conseguiu mais sair. Até o copiloto dele teve alguns problemas de saúde também, então juntou Daniel tudo Helena ali. acabou quebrando o cox nessa queda aí. Exatamente. Porque eu vi a imagem do carro deles afundado, eles caíram não é um barranco, porque é só areia, mas foi uma queda feia, cara. Eles ficaram realmente assim, a traseira do carro completamente dentro da areia, não tinham como tirar de maneira alguma. Então, os Peugeots foram ficando pelo caminho, ficou entre Sainz e Peter Hansel, a gente imaginou poxa, vai ser um replay de Peter Hansel e Loeb, como tinha sido em 2017. E não foi por conta desses problemas mecânicos que teve o Peter Hansel. O primeiro problema mecânico por culpa dele, né, que atingiu uma rocha e destruiu a parte traseira esquerda do carro, e daí ele perdeu 40 minutos, foi quando o Sainz assumiu a liderança geral, mas depois disso ele começou a ter problemas mecânicos, e aí a coisa foi ficando mais fácil ainda para o Sainz, que acabou vencendo o Rally, né, na geral, na classe com 43 minutos de vantagem. Não foi nem pro Peter Hansel, foi pro Alatia, né, o Peter Hansel ficou só na 4ª colocação. Então, com os Peugeots caindo, o único que sobreviveu foi o que venceu, que foi o Sainz. Mas cabe destacar que ver o Sainz vencendo de novo é muito especial. Eu não peguei a época dele de WRC, assim, de viver, porque eu era bem garoto, final dos anos 90 ali, mas eu já assisti diversos documentários, já revi vários rallies das temporadas em que ele foi campeão, e, cara, é muito legal ver ele guiando. E nesse ano ele conseguiu trazer isso de volta, e 55 anos de idade foi campeão pela 2ª vez de Dakar, né? Agora 2 títulos de WRC, e ambos com a Toyota, e agora 2 títulos de Dakar, um com a Volkswagen e um com a Peugeot. Então é mais um ponto aí a mais na carreira incrível que já tem o Carlos Sainz. Pois é, então vamos passar o resultado final dos carros, que infelizmente não foi a competição que nós esperávamos ver, mas não foi de todo ruim também. Carlos Sainz venceu, seguida do Nasser Al-Attiyah, que terminou 43 minutos e 40 segundos atrás, o Sainz de Peugeot e Al-Attiyah de Toyota. Na 3ª posição, o outro Toyota, De Villiers, o sul-africano, que terminou 1 hora 16 minutos e 41 segundos atrás do Carlos Sainz. Peugeot do Peter Hansel na 4ª colocação, 1 hora e 25. E para fechar, o Przegonsk, um polonês, correndo de Mini, que terminou 2 horas 45 minutos e 24 segundos atrás do Carlos Sainz. SXS, Diogo Gomes, os antigos UTVs, né, por assim dizer, uma categoria que estreou no ano passado, que teve aí título de brasileiro. Novamente tivemos o Brasil no alto do pódio. Então nós podemos dizer que a hegemonia brasileira nessa categoria chama atenção, Diogo. São só 2 anos, né? Então o grupo aí pra gente contar é pequeno, né? Ainda mais considerando a quantidade de participações na categoria. Mas sem dúvidas, o grupo brasileiro, eu vou chamar assim, não vou nem chamar dupla, né? O grupo, ano passado, o Torres e o Roldan, esse ano o Varela e o Gugelmin, sem dúvida, fizeram em seus respectivos anos grandes trabalhos, né? Esse ano, eu até acho que a classe estava mais apertada, né, apesar de Uribe Ramos, o peruano, que andou muito bem, acabar abandonando no final, então deixou um espaço ali para o Reinaldo Varela brigar mais com o Patrice Garouste, o francês que ganhou uma porrada de especiais, mas eu gostei mais da classe esse ano, acho que foi mais disputada na frente, você tinha mais competidores palpáveis, vamos colocar dessa maneira. No ano passado a gente tinha bons competidores à frente, mas do nada vinha alguém meio desconhecido que estava lá atrás na classe e bum, vencia, você meio que não sabia de onde ele veio. Isso nos especiais, né, de dia. Esse ano foi mais comum, mais normal, né, mas o padrão da K, vamos colocar dessa maneira, de brigar ali 2, 3, 4 caras na frente, intercalando vitórias de dia.
e o mais regular, que nesse caso foi o Renato Varela, conseguiram se manter ali na frente. Então, tomara que a continue evoluindo, mas o trabalho do Renato Varela e do Gustavo Gugelmin realmente esse ano foi impecável, a gente pode dizer, né? Tive um dia só, pelo que eu lembro, que eles tiveram algum probleminha, mas já no dia seguinte conseguiram voltar a andar bem mais rápido e recuperar a vantagem que eles tinham, né? Então, a parte final inteira do rally, eles estavam na liderança com uma certa vantagem e foram controlando. Foi um super rally da parte deles. Com certeza, super rally. Nós tínhamos também uma outra dupla brasileira, né, que participou, estava lá inscrita no início desse Dakar, mas que acabaram abandonando, não chegaram ao fim, que era do Jorge de Barros Sawawa, né, que não sei se é assim que fala esse último, com o navegador Marcelo Duarte Hazeyama. Então esses dois brasileiros acabaram não completando o rally, ficaram pelo caminho, mas no fim Renato Varela e Gustavo Gugelmin levaram o caneco com 57 minutos e 37 segundos à frente do Garuste, 10 horas 9 minutos à frente do terceiro colocado, o Fournier, francês, 10 horas 13 minutos à frente do quarto colocado, Penacampo, espanhol, e 27 horas. Diogo, olha o que é isso, cara. 27 horas, 54 minutos à frente do quinto colocado, o Liparotti, italiano, correndo de Yamaha. Então é um absurdo. Eles completaram o rally completo, né, em 72 horas praticamente. Terminaram 27 à frente do Mas. Vamos ver se a categoria cresce para 2019, que vem com mais veículos, né? Esse ano foram apenas 11, 12 inscritos. Ela precisa realmente inchar um pouco mais, ter 20, 25 e tal, para começar a ficar mais interessante. Nos caminhões, Diogo Gomes, nós esperávamos que fosse a categoria mais emocionante. Nós comentamos isso no nosso programa preview, né? Que é uma categoria que chama muita atenção e tudo mais. Mas ela passou praticamente o rally inteiro polarizado entre dois pilotos apenas, e assim mesmo um piloto com muita vantagem sobre o outro. Só que nos 3 últimos dias os personagens são, né, o Eduardo Nikolaev, o russo de Kamaz, que era atual campeão, e era esse piloto que estava sobressaindo sobre o outro, que era o Federico Vilagro, argentino. E apenas esses dois brigavam pela vitória, porque todos os outros tiveram problemas e ficaram muito atrás. Só que aconteceu, né, aquela coisa do destino, para lá e para cá, e eles ficaram separados por apenas 1 segundo, faltando 2 ou 3 dias. Agora não lembro se foi na quinta ou se foi na sexta que teve essa diferença entre eles. Até onde eu lembro foram 2 dias. Eu vou olhar aqui rapidamente, no antepenúltimo dia de Chile Chico a San Juan, a diferença deles era Nikolaev, exatamente. Faltando então, no final do antepenúltimo dia, faltava o penúltimo e último dia ainda, eles estavam separados apenas por 1 segundo. Então aí gerou toda aquela expectativa. Já esquecemos que o rally estava sendo entre 2 pilotos, já esquecemos que passamos 2 semanas quase não vendo tantas disputas, e focamos nessa briga, né, porque afinal era grande briga, 1 segundo separando. Mas no penúltimo dia o Federico Vilagro teve problema, acabou abandonando o rally, e aí o Nikolaev tinha muita vantagem para os demais, 3 horas e 53 minutos para o segundo colocado, e aí no último dia foi só poupar, chegar na maciota e vencer mais um Dakar na carreira do Nikolaev. Exatamente, mas é impressionante a maneira como ele dominou. Foi quase que um Ignacio Casale, não em termos de tempo, né, de vantagem que ele tinha para o segundo colocado, mas em termos de, já no primeiro dia, do segundo dia, começar a ganhar especial e liderar praticamente todo o rally na geral. A diferença é que o Casale manteve, né? E o Nikolaev foi perdendo. Eu diria que um pouquinho de cada vez, até que no final ele começou a perder grandes partes. E foi quando o Vilagro argentino, uma lenda do rally como um todo, né? Desde os carros e crescendo para os caminhões, já há alguns anos aí nos caminhões, veio crescendo, diminuindo essa vantagem, assumiu a liderança geral, mas infelizmente logo depois tem problema mecânico, que a classe ela acaba sendo
resolvida, né, pelo menos em termos de liderança geral, um dia antes do que deveria ser, né? A gente estava com uma diferença minúscula ali, esperando entrar para o último dia, e ela acabou sendo resolvida um dia de antecedência. É uma pena pela maneira como terminou, por esse abandono do Villagra, porque realmente aquela decisão entre os dois ali seria algo impressionante. Mas é legal que nós tivemos um piloto, eu não vou dizer um piloto novo, não novo de idade, o Villagra realmente não é novo de idade, mas eu digo assim, não é nem novo de estar chegando agora, porque o Villagra já andou bem nos carros, andou bem também nos caminhões, podemos dizer, mas é porque é um nome novo relacionado a, não é um Hans Stacy, não é um Gerard Roy, é um cara que com a equipe Iveco também, a equipe Iveco do De Roy, mas que chega e consegue enfrentar os Kamaz, ou melhor, nesse caso, o Kamaz, o principal Kamaz, que é o que foi o do Eduardo Nikolaev, campeão em 2017, e que acabou sendo campeão agora também em 2018. Então, é a chance, né, é aquilo que a gente fala da Honda lá nas motos. A Honda é a chance de quebrar o domínio da KTM. Aqui, o cara que acaba surgindo, que nesse ano foi o Villagra, é a chance de quebrar o domínio da Kamaz. A Kamaz no todo tem 14 vitórias de Dakar, não ininterruptas, né, como é o caso da KTM. E nesse meio aí tem algumas vitórias de MAN, de Iveco, mas no geral a Kamaz domina bastante a categoria. E o Villagra surgiu esse ano como esperança de quebrar isso, mas infelizmente no final ele acabou quebrando, né, e tendo problemas mecânicos ali. Mas eu acho que a segunda parte da classe até foi ali o que a gente esperava. A primeira parte realmente não, o Nikolaev sobrou, mas a segunda parte, com a aproximação cada vez mais perigosa do Villagra, até ele assumir a liderança, aquele pedacinho ali de acho que cerca de 4, 5 dias, foi o que nós esperávamos pro rally inteiro, infelizmente durou só 4, 5 dias. O top 5 então ficou o Nikolaev campeão, seguido do Vyazovic, correndo de Mas, 3 horas 57 minutos e 17 segundos atrás. O Ariat Mardev é outro grande nome, né, mas que logo não apareceu, correndo de Kamaz, 5 horas e 22 minutos atrás do Nikolaev. Na quarta colocação nós tivemos o Ardavicius correndo de Iveco, 6 horas e 38 minutos atrás. E para fechar o top 5, o Masik correndo de Liaz, 7 horas e 50 minutos atrás do Nikolaev. Diogo Gomes, para a gente fechar, hora de trazermos aí alguns destaques, pontuar algumas coisas que a gente queira pontuar, algumas cenas que foram interessantes, algumas coisas plasticamente falando, ou o que. Eu vou abrir falando que uma coisa que não é normal de acontecer, que aconteceu, me chamou a atenção de ver isso acontecer. No último dia, os líderes geralmente poupam. E se você lidera com muita vantagem para o segundo colocado, aí que você poupa mesmo, porque o último dia é uma quilometragem pequena e tal, ninguém quer se meter em risco, em acidente, mas o Ignacio Casale, Diogo Gomes, foi lá e venceu a última especial. Isso realmente chamou a atenção, bem lembrado. Essa aí eu confesso que ia passar nas minhas lembranças aqui. Mas é uma especial curtinha, né? Especial de pouco mais de 100 quilômetros. Mas ele puxou bem ali no final, venceu bem. E assim, foi só para fechar com chave de ouro, né? Até como nós já explicamos na classe. Mas me surpreende, ponto 1. Como você já explicou, por ser o último estágio, porque ele está com grande vantagem. E me surpreende, ponto 2. Quando ele quis dar uma acelerada a mais, ele conseguiu vencer até com certa facilidade no estágio, né? Então é a prova mais do que cabal que todos aqueles dias anteriores que ele passou sem vencer as especiais dos dias, é porque ele realmente estava segurando, né? Porque se ele quisesse, ele poderia ter ido buscar e fazer essa vantagem ser ainda maior, mas fechou com chave de ouro, né? Foi um rally absurdo do Casale. Um outro destaque que eu vou trazer, esse eu não tenho certeza, eu tenho quase certeza. Você pode me ajudar, mas você pode trazer destaque também, Diogo. Após comentar, se tiver alguma coisa, aproveite. Não teve morte nesse Dakar, pelo menos entre pilotos, né? E até onde eu sei, não houve atropelamento também de espectadores, porque todo ano, pelo menos, tem uma morte e tal. Ou eu comi uma bola ou mosca, né, como preferir, e perdi, teve morte, eu não reparei, acabei perdendo, mas até onde eu sei, eu não lembro de anúncio de morte.
Não, teve umas, mas antes até do Dakar começar, foi no dia da apresentação, mas não foi nenhum piloto, nem nada do tipo, foi mais um cidadão que meio que na bagunça lá, por alguma razão, acabou falecendo, mas não foi realmente aquele tipo de caso, infelizmente, clássico, né, o Dakar, gente, é porque eu tenho a impressão que uma pessoa que não acompanha, não assiste imagens de Dakar, ela nunca vai ter o real tamanho do que é. Né? Eu falo até pessoalmente, eu estava mostrando para minha namorada uma imagem de um caminhão da Kamaz escalando uma duna. Ela não olhou, ela não reconheceu que era um caminhão, sabe? Porque parecia um pontinho, mas aquilo ali era um caminhão no meio da imensidão do deserto. É o tipo de coisa que quem não acompanha tão de perto não realiza, sabe? O tamanho do perigo que é. Então, infelizmente, mortes no Dakar é um negócio bem irregular, né? É uma explicação pra gente fazer pra quem não tá tão acostumado, tá ouvindo o programa, mas não acompanhou o Dakar há muito tempo, ou coisas do tipo. Então eu lembro dessa moto, mas essa morte que, claro, temos que lamentar, mas antes, né, e assim, mais de um transeunte, não nada relacionado a competidores de fato. Mas já que você falou para adicionar imagens aí, só antes, complementando a informação que eu trouxe lá no bloco das motos, sobre o Matthias Ockner ser o segundo austríaco a vencer uma classe geral, né, no Dakar, o primeiro foi Johann Peter Reif. Foi um austríaco que venceu na classe dos caminhões em 1997 com um Rhino, um caminhão Rhino, olha só, acho que nem são usados mais os Rhinos ainda hoje. Sim, mas o Rhino tá lá. ainda são usados, né? A sexta colocação com Sugawara, um japonês, tava correndo de Rhino. Não tem mais todo aquele destaque, né, que como vocês poderão ver aqui já de vencedor do Dakar e tudo mais, mas ainda tá lá. Então, teve, né, o Reif lá atrás, teve forte, mas depois disso, grande tempo sem austríacos, e aí veio o Ockner e colocou a marca dele lá. Mas, sobre lembranças, uma imagem que me marcou muito, são imagens mais simples, estão passando rapidamente, a do acidente do Sam Sunderland, né, o atual vencedor, que era o atual vencedor entre as motos, e não é aquele acidente como, por exemplo, eu sei que você vai lembrar, o do Paulo Gonçalves de Honda, que ele sofreu acho que uns 3 anos atrás, que é um que ele pula a traseira da moto, sai rodopiando assim, dá uns 2 giros no ar, e ele é jogado muito longe, assim, aquele acidente praticamente, você sente a dor, mesmo você estar lá, mesmo estando só vendo por vídeo. E o do Sandra não, foi um acidente, foi mais um impacto, sabe, uma queda, ele continuou em pé na moto, continuou andando, mas aí conforme ele foi andando, ele foi sentir a dor aumentando, até que ele parou, ajoelhou e falou, ó, parei, desistiu, sabe, por um cara líder, atual campeão, ele estava liderando na geral, liderando a KTM, simplesmente abandonar dessa maneira, você tem que imaginar a dor que ele estava sentindo naquele momento, né? Então, a maneira como o acidente dele aconteceu me chocou bastante. Outro ponto que, assim, ficou muito na minha mente foi o primeiro problema grande que teve o Peter Hansel. Porque a maneira como as coisas se desenharam, o Peter Hansel vinha com boa vantagem na liderança geral entre os carros. O Carlos Sainz vinha em segundo, mas eu lembro que até nós fizemos um dos programas que fizemos, nós comentamos sobre isso, que a pergunta que você me fez foi tipo assim, você acha que o Sainz só em ritmo consegue pegar o Peter Hansel? Eu falei, olha, é difícil. Não pelo Sainz, eu confio nele, mas para duvidar do Peter Hansel é complicado. E acabou que o Peter Hansel cometeu um erro, e esse erro destruiu a parte traseira do carro dele, e ele teve que esperar o Desprez, que aí já tinha tido problema, já estava só dando suporte, vir, desfazer a parte traseira do carro dele, passar peças do carro dele para o carro do Peter Hansel conseguir fechar o dia, né? E foi exatamente no dia do estágio maratona. Então, não só ali, mas os reparos que foram feitos depois dali foram feitos pelo Peter Hansel e pelo copiloto dele à mão, né, sem ajuda de mecânicos. Então, essa imagem foi muito marcante de ter um cara que sempre está no controle de tudo, sempre é perfeito, assim, sem cometer erros. Então, não é à toa que tem 7 vitórias gerais no Dakar, né, 3 nas motos e 4 nos carros, virando entre aspas, um ser humano comum, né? Um ser humano que cometeu erro e naquele erro dele ali tudo foi pro ar. E ele quase que jogou uma vitória fora, podemos dizer, naquele dia ali. Então é isso, meus caros ouvintes do Café com Velocidade. Espero que vocês tenham gostado, principalmente aqueles que acompanharam a cobertura também no YouTube. Quem acompanhou lá viu que a gente começou apanhando, a gente não sabia nem que programa usar. Foi um curso, saiu os primeiros e tal, teve erros, teve um que saiu com nós temos o rosto cortado,
Teve um que teve as vozes travando e tudo mais. Aconteceu de tudo, né, na primeira semana. Mas nós fomos pegando o jeito da coisa. No finalzinho tava até legalzinho, com as fotos aparecendo e tudo mais. Então foi interessante, eu gostei muito da experiência. Não sei se o Diogo também gostou, mas eu acho que a gente podia até de repente trazer mais coisas no YouTube ao longo de 2018, algumas coberturas aí específicas. WRC tá para começar aí e tal. Acho que vale explorar mais esse formato. Mas a gente gostaria de receber os feedbacks, então quem acompanhou, quiser nos dar um feedback, cafécomvelocidade@gmail.com. Café com Velocidade não para. Não sei, na verdade, quando vem o próximo. Não deve demorar muito, porque a gente já tem 24 horas de Daytona nesse próximo final de semana, mas provavelmente a gente não vai conseguir gravar logo no começo da semana. A Fórmula E daqui a pouco tá voltando aí, daqui a pouco começa os treinos da Fórmula 1. Então as coisas começam a movimentar, janeiro vai ficando para trás, fevereiro vai chegando, a NASCAR vem chegando junto com fevereiro. Então as coisas começam a engrenar e a gente começa novamente a engatar aí uma sexta marcha e acelerar forte. Diogo Gomes, vou passar para você a palavra, eu sei que você é galera, mas às vezes você tem alguma coisa a pontuar sobre essa experiência do YouTube, ou alguma coisa que ficou faltando ainda pra cá. Fique à vontade, o microfone é seu. Cara, eu queria honestamente agradecer ao pessoal que acompanhou a gente no YouTube, porque foi, como você já citou aí, foi uma experiência nova pra gente, a gente apanhou bastante. Colocar a cara no YouTube é um negócio que eu não sou muito acostumado, mal tiro foto, pra você ter noção. E aí nós recebemos alguns feedbacks bem interessantes no nosso grupo de apoiadores, principalmente. Então, obrigado a todos que acompanharam lá. E, bom, vamos ver se funciona essa plataforma pra gente seguir fazendo vídeos aí, de outras categorias, outros certames, mais naquele formato. Então, um abraço para todos e até a próxima edição. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.